Então, galera, vídeo de hoje não é só pra tripudiar. Não, tripudiar não. Agradecer a deslumbrada da República por não ter prometido nada e ter entregue tudo. Esse vídeo é para completar as informações sobre o caso que ocorreu na estátua do STF, que por si só revelou algumas outras coisas. Só que até mais que isso, eu quero mostrar para vocês para onde isso tá indo e qual o plano da nossa gloriosa Polícia Federal para, de um jeito criativo, criativo, se é que vocês me entendem, use a criatividade. Tentar aproveitar a situação. Sem mais delongas, pega a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Todo mundo aí viu a deslumbrada da República sendo o assunto mais comentado do Brasil por sua falta de tudo, né, gente? A pessoa deslumbrada perde um pouco a noção. Um pouco, olha como que eu fui bondosa. E isso porque já havia começado mal com a imprensa repercutindo que o evento custou 33 milhões aos cofres públicos, que não é nada mais, nada menos do que o nosso dinheiro, enquanto a UFRJ tá sem luz e sem água por falta de pagamento. Eis as prioridades de Brazuela, porque sim, gastamos 33 milhões no evento da Esbanja, o que justifica o apelido de Esbanja. Só que, pior do que a imprensa repercutir que ela gastou quase R$1 milhão em artistas, porque gente deslumbrada quer colar com gente famosa, né? Ou mais ou menos famoso. Foi o fato de que o povo não deu moral nem pra ela, nem pros artistas, já que o flop veio. Filma só minha carinha aqui. Não filma que tá vazio, não, pelo amor de Deus. Filma os artistas. Isso, só aqui. O povo não compareceu ao Janja Palusa, e eu imagino que isso deve ter dado um baque na autoconfiança da moça, né? Psh, tadinha. Na sequência disso, um outro momento que quebrou as pernas da Esbanja, porque enquanto ela discursava, querendo dar um ar de seriedade para um evento que já começou todo cagado, veio uma pessoa e trouxe a realidade para aqueles olhos deslumbrados. O Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem. Janja Palusa era real. Você imagina o quanto que essa senhora não ficou sem graça? Tanto esforço para brilhar, tanto dinheiro gasto para causar, o evento flopa e ainda é batizado de Janja Palusa. Algo deveria ser feito para que ela tivesse a atenção merecida, já que até aquele momento foi uma sequência de fracasso a nível mundial. Afinal de contas, era o G20 social, galera. Então eu imagino que no auge do desespero, com a péssima repercussão de mais um de seus atos, porque já foram muitos. Gente, e desculpa interromper meu próprio raciocínio, mas eu tenho que relembrar aqui alguns desses momentos. Em 2024, enquanto o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água e milhares de pessoas lutavam para salvar outras pessoas, a Esbanja apareceu num vídeo super emocionada pelo resgate do cavalo Caramelo, que, aliás, foi resgatado pela Polícia Militar de São Paulo. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo tá salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que a gente tá desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, e a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul. Várias publicações, assim como veículos de mídia, repercutiram mal a declaração dada pela Esbanja. E não foi algo que só eu achei ruim porque eu sou implicante. Pegou mal mesmo. Assim como foi no Carnaval de 2023, onde uma tragédia se abateu sobre o litoral de São Paulo e 65 pessoas perderam suas vidas. Você sabe onde que estava a Esbanja? Já estava curtindo o Carnaval em Salvador. Muito divertido. Enquanto isso, todos os jornais de todo o Brasil repercutiam a tragédia que se abateu no litoral de São Paulo. Caso você não saiba, foi desse ocorrido que surgiu essa imagem da Esbanja que circulou por toda a internet como uma forma de protesto pelo, no mínimo, falta de noção. E mesmo antes da tragédia no Rio Grande do Sul desse ano, em setembro de 2023, um ciclone atingiu o estado, deixando pelo menos 40 pessoas sem vida. Na ocasião, nem Lula nem a Esbanja foram até o local e o Alckmin teve que vestir o carão para informar que Lula não foi até lá porque estava com uma indisposição de saúde.
Porém, no mesmo dia em que essa declaração foi dada, foi assim que a Esbanja chegou à Índia para a reunião do G20. Olá, Índia! Boa noite! Me segura que eu já vou sair dançando. Me segura que eu já vou sair dançando. Bicho, mas pegou mas tão mal que ela apagou a publicação das suas redes sociais. Mas pra gente não ficar muito tempo no passado, vamos voltar aqui pro Janjapalooza? Repercussão ruim, público não compareceu, G20 rebatizado de forma negativa a sua imagem. Deve ter sido nesse momento que Esbanja pensou: e se eu der uma lacrada aqui? Fuck you, Elon Musk. Que ideia boa, viu, fia? Vamos xingar o novo integrante do governo americano após o meu marido ter chamado o presidente eleito de nazista. Arrasou! Mas agora, falando sério, eu não preciso nem falar que a repercussão para essa fala foi a pior possível. O que chocou Dona Esbanja, que achou que estava agradando a plateia. Lula desautorizou mundialmente. Lula censura Esbanja em público por ter mandado Elon Musk se folher. Ela tirou no pé do marido. E isso rolou porque, na sequência, após sua fala, o Lula disse no evento do G20 que não tem que xingar ninguém não, viu, minha filha? Cara, e eu achei esse um vexame maior do que essa cena aqui. Vocês lembram? Sobre a Janja ser uma deslumbrada, bom, galera, já havia sinais. Tipo assim, que vergonha, que vergonha. Gente, nem a esquerda tancou e nomes baixíssimos ocupavam os assuntos mais comentados do Twitter em homenagem à primeira-dama de Varzil, que desagrada tanto a esquerda quanto a direita. E olha só a matéria que o Estadão fez da Esbanja. Xingamento em público do empresário americano que fará parte do governo Trump mostra toda a delicadeza e a educação da primeira-dama do Brasil. E cara, olha essa foto. Olha essa foto! Uma das poucas unanimidades, viu? Parabéns, Janja! Ó, parabéns! No dia seguinte, imagino eu que essa senhora acordou com aquela sensação de ressaca moral do que aconteceu e quando foi questionada sobre suas falas, eis que... Janja, tudo bem? A senhora se arrependeu da fala ontem sobre o Elon? Por favor, aqui não, viu? Ali, na porta do hotel, não, viu? Só em evento oficial do G20. Por favor, né? Elon Musk respondeu com gargalhada dizendo que eles não ganhariam as próximas eleições. Então, Felipe Neto respondeu meio que desafiando o Elon Musk no melhor estilo. Vai lá, interfere pra você ver, eu te imploro. E é engraçado ressaltar esse ponto, já que foi o próprio Felipe Neto que pediu por interferência americana no Brasil em 2022. Mas apontar hipocrisia por quê? Pra quê? Já que tudo não passou de mais uma rodada de vergonha alheia, e essa aqui foi a cara do Felipe Neto enquanto a Esbanja, a deslumbrada da República, lacrava pro mundo todo. Num negócio que acabou se voltando contra ela mesma, né? Ah, e contra a diplomacia brasileira, que todos sabemos segue sendo um anão diplomático. Brazuela, thank you ou deixe-o. Mas agora que nós falamos da Esbanja e como seu deslumbramento acaba se voltando contra o próprio desgoverno, e eu agradeço por isso, eu preciso me atentar a coisas sérias que ela disse e isso confronta diretamente várias perseguições políticas. Se liga. PF ameaça anular acordo de delação se Mauro Cid não contar o que sabe sobre tentativa de golpe. Oficial do Exército foi convocado para novo depoimento na próxima terça-feira. Então vamos ao que você precisa entender, baseado na minha opinião. Até semana passada, a Polícia Federal tinha decidido deixar esse negócio de apresentar a denúncia do golpe tupiniquense para março de 25, mesmo tendo prometido que sairia em novembro. A leitura que eu fiz era de que, com a eleição do Trump, uma denúncia pequena, sem elementos mínimos de prova e tentando usar uma tese como sustentação, poderia ser bem ruim, tanto para a corporação, Polícia Federal, como para a Suprema Corte, já que Elon Musk é inimigo declarado de Xande, que conduz os inquéritos. Mas também seria bem ruim para o próprio Lula. Afinal, já pensou se a gente é taxado de ditadura e perde alguns benefícios econômicos no momento em que Lula está estudando cortar BPC e INSS? Mas não apenas isso, como também o fato de uma possível fraude no registro americano que levou Felipe Martins a ficar preso por 6 meses na torcida por uma delação premiada, tá na mesa do jogo. E pra galera que acha que isso é viagem, é doideira, olha isso aqui. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro.
Marco Rubio discutiu possível fraude de entrada de Felipe Martins no país. A expectativa era que Felipe fizesse uma delação premiada e, enfim, a Justiça de Brazuela tivesse algo mais que a delação do Cid, que aparentemente não prova nada. Tanto fica essa impressão que estão ameaçando o Cid de mandá-lo de volta para a cadeia caso ele não fale algo que possa fundamentar a denúncia que a nossa justiça quer tanto fazer. Galera, vocês têm ideia do quanto isso é grave? Uma prova possivelmente forjada para prender uma pessoa para tentar fazê-la delatar uma tese que nem a população brasileira, em sua maioria, acredita. Só imagina o quão constrangedor seria a Polícia Federal oferecer uma denúncia de tentativa de golpe de Estado e a Justiça falar que... Ei, baseado apenas nas vozes da sua cabeça não vai rolar. Esteja arquivado. Como que ficaria a situação dos mais altos cargos que gritaram que era golpe? Como ficaria a situação da justiça brasileira com senhoras de 70 anos pegando 17 anos de cadeia por vandalismo, já que o golpe nunca existiu? Tem muita coisa envolvida nessa denúncia da Polícia Federal que não quer fazer justiça, quer reafirmar a tese que a mídia, o governo e a Suprema Corte venderam ao povo brasileiro. Se não tiver como provar, meu irmão, já era. E é isso que eu penso, meu Deus do céu, será que eu posso ser presa por dizer essas coisas? Posso, né? Vamos orar então para não acontecer. E aí, se no meio disso tudo se descobre fraude na implementação de provas forjadas? Ih, rapaz! O jeito então é botar Mauro Cid na parede e dizer que vão prendê-lo, o pai dele, a esposa, o cachorro, todo mundo. Em outras épocas de um passado recente, o nome disso seria pau de arara do século XXI. Né, Gilmar? Então, a Polícia Federal, até semana passada, tinha achado uma boa ideia esperar por mais provas para não flopar igual o Janja Palusa. Mas a situação mudou quando o tio França soltou fogos de artifício na estátua do STF e em seguida tirou a própria vida. Num claro protesto contra as injustiças do Brasil e a prisão de pessoas que escreveram com batom em uma estátua. Eu tenho que falar assim para não ser presa e mesmo assim não tem garantias. Mas é achismo de minha pessoa. A mídia e a mais alta corte de justiça desse país bateram o pé que se tratava de um homem-bomba no atentado terrorista. Tentaram mobilizar a opinião pública para esse lado, de que não era um lobo solitário, tentando de uma forma, sei lá, feita de qualquer jeito, vinculá-lo aos atos do 8 de janeiro. Como se fosse uma continuação, sabe? A comoção em volta do discurso adotado deu à Polícia Federal a coragem. E eu não sei se esse seria o termo correto para usar o momento de, enfim, apresentar uma denúncia que, por falta de elementos, seria jogada para o ano que vem. Afinal, a vida é feita de oportunidades, não é mesmo? Aí o trem tava tudo certinho, tem tudo combinadinho. Só que eles não contavam com a fala da dona Esbanja. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se com fogo de artifício, mas enfim, incrível. A gente ri, mas é sério, gente. Bestão, fogos de artifício, a gente ri, mas é sério? Então não era um terrorista? Era um bestão? Não era uma bomba? Eram fogos de artifício? Em vez de levar a situação com a seriedade que a mídia e o Supremo estão a semana inteira tentando fazer rolar, a gente ri? E esses são os primeiros pontos de observação da fala da Esbanja, que sozinha desmancha toda uma narrativa que tentaram fazer colar. Porque, ao que tudo indica, nem ela comprou essa narrativa. O outro ponto é como ela tratou a vida de uma pessoa que estava com sérios problemas emocionais após se separar da esposa. Um bestão. E você sabe o que aconteceu no dia seguinte a essas declarações da Esbanja? A ex-esposa do tio Francisco também tentou acabar com a própria vida, colocando fogo na casa onde permaneceu enquanto o fogo consumia tudo. Gente, é muito pesado isso aí, tá? E ninguém se deu ao trabalho de imaginar que do outro lado havia uma família enlutada. Eles queriam apenas rotulá-lo de terrorista para que a condição se aplicasse a uma narrativa. É assustador. Mas até o momento é isso. O Cid novamente ameaçado pela justiça, enquanto confiarão que a comoção pelo tio França dos fogos de artifício segurará a opinião pública. E aparentemente da Folha também. Dá uma olhada. Moraes e chefe da Polícia Federal antecipam conclusões ao atrelar inquérito do atentado ao 8 de janeiro. Ministro do STF e Andrei conectam o caso com outras investigações. Comentários sobre apurações em andamento e sob sigilo se tornaram frequentes. Então a Folha também está acreditando que eles vão usar esse atentado com fogos de artifício
para compor o negócio e enfim oferecer a denúncia. Mas aqui, a SBAN já teve uma outra fala que me fez refletir. Agora sobre o inquérito das fake news que está há 5 anos. 5 anos aberto. E durante o período foi usado para invadir a casa de apoiadores do presidente Bolsonaro e acusá-los de crimes que eles não, eu também, né? Porque eu também tô nesse inquérito. De crimes que eles nem fazem ideia do que se trata, já que é um inquérito sigiloso e físico. Inquérito comandado por Alexandre de Moraes, que inclusive usou o caso do tio França para mais uma vez dizer que as redes sociais devem ser regulamentadas. Se você ainda não sabe qual foi a fala da Janja que me chamou a atenção, foi essa aqui. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. Um ministro que atuou em cima de inquéritos que miraram quase que de forma exclusiva apoiadores do presidente Bolsonaro, enquanto Janones, que chamou o presidente Bolsonaro de pedo durante a campanha eleitoral, seguiu pleno. Agora é chamado pela esposa do Lula de parceiro. Parceiro, galera! Sobre isso, eu não posso discorrer muito além do que eu já falei, porque vai que o que eu disse não seja crime, mas alguém resolva usar a criatividade em cima de mim, já que vozes dissidentes não são bem-vindas na democracia brasileira. E aqui a minha pergunta é, tá tão claro pra vocês como tá pra mim? Essa semana será decisiva e eu não duvido nada que a Polícia Federal volte a dar o ar da graça para reacender as matérias e os jornais para criar alguma espécie de clima para que o que agora eles se sentem motivados a fazer. Mas essa é só a minha opinião. E a sua? Qual é? E já que você ficou até aqui, só 40 segundinhos? Galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Se você quiser mais do que participar, ser um fiador do trabalho que eu faço aqui, um financiador dos meus advogados, entra para a família no teatualizei.app e em troca do seu apoio, eu te ofereço conteúdos exclusivos com todo o humor que o momento permite. Com 10 bonoros por mês, você faz toda a diferença por aqui. E agora é Black November. O desconto é de 4 meses off. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!